E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nibra e esse é o quadro Conhecendo. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês ReZero, Kara, Hajimero, Isekai Seiketsu. Então sem mais delongas, bora lá! ReZero, Kara, Hajimero, Isekai Seiketsu, ou ReZero para os mais íntimos, é uma web novel ou livro online, como preferir. Escrito por Nagatsuki Teppei desde abril de 2012, tendo escrito 6 volumes na série principal e 2 histórias paralelas. E do que se trata essa história? Bom, ReZero conta a história de Natsuki Subaru, um hikikomori que por algum motivo acabou sendo teletransportado para um mundo de fantasia simplesmente do nada. Até aí tudo bem, dezenas de obras já fizeram isso. Mas o lance de ReZero vem agora, porque sempre que Subaru morre nesse mundo ele volta para o início, porém as suas memórias não desaparecem, fazendo assim com que ele tenha que resolver os problemas que surgem em seu caminho com base na tentativa e erro, fazendo que assim aos poucos ele mesmo vá amadurecendo por sentir na pele a diferença dos seus atos naquele mundo. Isso que eu acabei de falar era uma sinopse bem rápida sobre a história, e já esclarecendo uma coisa, o meu objetivo aqui não é fazer uma análise sobre a obra, e sim apresentá-la para vocês. Por isso o nome do quadro é Conhecendo. Tá, Nibra, mas então o vídeo vai ser só isso? Não, pode ficar tranquilo, porque muita coisa aconteceu antes de ReZero se tornar o que é hoje. E é sobre isso que eu vou falar agora, começando pelo autor. Nagatsuki Teppei é um cara muito reservado, tanto que não existe praticamente nenhuma informação sobre ele. A única fonte de informação disponível é o público ao seu Twitter. Porém, como já era de se esperar, tá tudo em japonês. Então vamos focar na sua obra-prima. Vocês se lembram que eu disse que ReZero é um livro online, né? Então, o site onde ele publicou os livros se chama Shousetsuka ni Naru. Esse site existe desde 2004 e é uma plataforma gratuita, tanto para postar livros quanto para ler livros de outras pessoas. Além de ReZero, houveram outras obras que ganharam popularidade graças a esse site, tais como Log Horizon, Mahou Koukou no Hetosei e Konosubarashi Sekai ni Shukufuku o. Agora vamos falar sobre como ReZero expandiu seus horizontes, se tornando uma light novel, mangá, anime e jogo. Bom, em abril de 2013, um ano depois da primeira publicação, o editor da MF Bunko J, chamado Masahito Ikemoto, acabou conhecendo a obra de Teppei. Ele gostou tanto da obra que entrou em contato com o autor para transformar seu livro online em um livro físico. Teppei aceitou a proposta, e então eles passaram a trabalhar juntos nisso. O tipo de livro que Ikemoto estava propondo era uma light novel, que é um formato menor do que um livro tradicional. A média de cada livro desse tipo é de mais ou menos 250 páginas. Entretanto, Teppei não sabe brincar, e já de cara entregou a Ikemoto fucking 1000 páginas de uma vez só. E isso que segundo ele seria só para o primeiro livro. Ikemoto, ao ver aquele mar de folhas, foi obrigado a editar pesado todo aquele material bruto. Enquanto lia, Ikemoto percebeu que o que fazia o livro ter tantas páginas não era necessariamente relatos sobre a história principal, e sim descrições extremamente detalhadas sobre o universo que Teppei estava criando, bem como mitos e lendas daquele mundo, assim como J.R.R. Tolkien fez com seu livro O Silmarillion, que descreve o universo da série Senhor dos Anéis. Com base nisso, Ikemoto resolveu guardar essa parte da história para volumes posteriores, pois para ele esse tipo de informação já de início não seria muito interessante. Light novels costumam ter algumas imagens, então o ilustrador Otsuka Shinichiro se juntou ao projeto. Esse cara trabalha fazendo arte para jogos. Um exemplo disso é o character design do jogo Conception 2, Child of the Seventh Star, feito pela Spike Chunsoft. Depois que Shinichiro leu o livro, ele passou a fazer alguns conceitos dos personagens, e como vocês podem ver, eles eram bem diferentes da versão final. Depois de quase um ano de trabalho, enfim o primeiro livro saiu, em janeiro de 2014. Agora sobre os mangás de ReZero. Bem, existem fucking 6 mangás diferentes. Então eu não vou falar sobre eles aqui, porque se eu fizer isso, esse vídeo vai ficar imenso. Então eu vou deixar um link na descrição com todos eles. ReZero terá um jogo também, mais precisamente uma visual novel, como se já não tivesse história suficiente. Esse jogo será lançado em março de 2017 para PS Vita e PS4, e ele é intitulado ReZero Kara Hajimero Isekai Seikatsu Death or Kiss. E chegou a hora da cereja do bolo, vamos falar sobre o desenvolvimento do anime de ReZero. Tudo começou quando um produtor da Kadokawa chamado Tanaka Sho decidiu conversar com Ikemoto sobre a possibilidade de fazer um anime sobre ReZero. Ikemoto gostou da ideia, então os dois foram conversar com Yoshikawa Tsunaki, um produtor de animação do estúdio White Fox. O estúdio foi cogitado por eles por conta do seu excelente trabalho na adaptação da visual novel Steins Gate, que assim como ReZero é uma obra que trata sobre viagem no tempo.
E para a alegria geral da nação, Tsunaki aceitou a proposta e o estúdio White Fox começou a produzir o anime em outubro de 2014. Watanabe Masaharu foi escolhido por Tsunaki para dirigir a animação, por ser um key animator experiente. Enquanto Sakai Kyuto foi selecionada para ser designer de personagens e diretora de animação, pois Tsunaki acreditava que ela seria capaz de retratar da melhor maneira possível a arte original dos livros, além de manter a qualidade de animação em todos os episódios. Yokotani Masahiro foi escolhido para ser o roteirista, mesmo nunca tendo trabalhado com uma história que envolvesse viagem no tempo antes. E por conta disso, outros roteiristas se juntaram ao projeto para lhe dar suporte, tais como Nakamura Yoshiko e Umehara Eiji. TP, o criador de Re:Zero, tinha jogado recentemente o jogo Chaos Child, que foi uma visual novel escrita por Eiji. Então TP gostou muito da escolha dele como roteirista de apoio e sugeriu que ele fosse o responsável por escrever as cenas dolorosas da história. E uma curiosidade sobre os roteiristas. Re:Zero foi o primeiro livro que eles tentaram adaptar em anime, ou seja, eles não tinham experiência nenhuma em fazer esse tipo de releitura, mas felizmente deu tudo certo no fim das contas. E você acha que Natsuki TP ficou só de braços abertos esperando a grana cair? Nada disso, ele participou ativamente do desenvolvimento do anime também, participando das reuniões dos roteiristas, gravações e até dublagens. Mas sabe o que é mais legal? Sempre que o roteirista tinha alguma dúvida quanto à história, o próprio TP fazia questão de escrever trechos estendidos das cenas, para eles usarem como referência enquanto escreviam o script do episódio. Olha que foda! E a ideia original do estúdio não era fazer um anime de 25 episódios, mas eles preferiram estender para dar mais tempo de desenvolver algumas cenas chaves da história, como por exemplo a batalha contra a Baleia Branca. Uma das coisas mais difíceis do projeto foi definir como seria o final do anime. Isso demandou uma quantidade enorme de tempo da equipe, já que na época essa parte da história ainda nem tinha saído nos livros físicos. Ok, sobre o anime é isso aí. Agora vamos falar algumas curiosidades sobre Re:Zero. Além de tudo isso que eu já falei sobre Re:Zero, acreditem ou não, ele teve um programa de rádio. Isso mesmo, e ele se chamava Re:Zero Kara Hajimero Isekai Radio Seikatsu. E sobre o que era esse programa? Bom, ele era um programa de entrevista com os dubladores da série. E quem o apresentava era ninguém mais, ninguém menos do que Takahashi Hiei, a dubladora da personagem Emilia. Nesse programa apareceram os dubladores de vários personagens da série, como Subaru, Rin, Ren e por aí vai. Outra coisa aleatória que fizeram foi uma série de curtas animados intitulado Re:Zero Kara Hajimero Break Time. Ele é uma série de comédia onde todos os personagens aparecem com um estilo visual chibi, e é basicamente isso. E pra terminar, um easter egg bem interessante. No episódio 19, o celular de Subaru toca a música Yoaki no Michi, que é a música tema de abertura de um anime da década de 70 chamado Dog Flanders. Agora, por que Subaru teria esse toque no seu celular, nunca saberemos. Então é isso aí. Falou, galera!